Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Que tipo de filhos tem hoje no final dos tempos? Que tipo de filhos seria a geração do final? A palavra de Deus fala que os filhos da geração do tempo do fim, eles iam ser filhos desobedientes aos pais e mães, eles iam ser filhos irritadiços, estressados, muitos deles, aborrecedores. Eles não iam dar honra ao seu pai e sua mãe, eles iam ficar irritados com seus pais. Esses são os filhos da nossa época. E eu tenho visto muito isso aí, tenho visto muito os pais sofrerem por causa de filhos. Não tem mais tempo, se liga, se faz uma ligação, estou com pressa, não sei o quê, né? Você já viu aquele jeito? Ou então se irrita com facilidade, eu não quero saber de falar com você. Igual eu tenho muita história aqui para contar, que eu não vou contar agora porque o tempo é curto, né? Então nós vamos mais na meditação, mas eu tenho visto muita história de pessoas chegarem às lágrimas por causa de filhos irritadíssimos, não têm temor a Deus, principalmente, e muito menos a seus pais. No livro de Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, fala claramente sobre isso, né? Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis nos últimos dias. E aí no versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. É que eu mais tenho visto isso. E se você for pesquisar a vida desses jovens, dessas pessoas, filhos, a maldição de Deus está neles, de várias formas. Uma das maldições que eu tenho visto, né, dos nossos dias atuais, é a tal da depressão. Eles vivem depressivo. Esses filhos vivem depressivo. Quer ficar sozinho, às vezes não falta nada para eles, mas eles andam em depressão. Isso é uma maldição, é a mão de Deus pesando sobre eles, né? Aí você pode estar se perguntando, mas e quando o pai foi ausente, a mãe foi ausente, nunca ligou para eles? A palavra de Deus não fala sobre isso, fala que eles têm que honrar sim. Não importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe, como que ele agiu com você, faça a sua parte. Faça a sua parte, né? E eu vejo, eles não têm mais respeito, eles não escutam, são ingratos, você faz as coisas boas para eles, mas eles torcem o nariz, não fez nada, né? E a maldição consome eles, não andam para frente, fazem maus casamentos. Isso é tudo a mão de Deus pesando. Depressivos, alguns chegam até a tentar o suicídio, que eu já fiquei sabendo, né? Muitos deles. E no livro de Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo 16, a palavra de Deus fala que é para honrar pai e mãe, para que tudo vá bem na vida das pessoas, deles, né? Mas eles não atentam para isso. E no livro de Romanos, capítulo 1, nós vamos fazer leitura aqui também, fala por que esses filhos são dessa forma, né? Então nós vamos fazer a leitura, Romanos, capítulo 1. Qual é a causa de tudo isso, né? A causa está aqui no capítulo 1, versículo 1. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. Esse sentimento que eles têm pelos pais, pelas mães, é um sentimento pervertido, perverso. Embora o contexto aqui também serve para outras coisas, está falando aqui de outras coisas, também serve para isso. Por que serve? Porque no versículo 30 também fala, como eles não tiveram conhecimento, não querem obedecer a palavra, versículo 30, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Não tem nada a ver, eu não quero saber, você está puxando a sardinha para você e tal, né? É assim que eles falam.
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. E aí entra aqui o versículo 28. E como não quiseram ter conhecimento de Deus, Deus deixa eles ter aquele sentimento pervertido com relação aos seus progenitores. Aí você está se perguntando, mas como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer diante de um filho, de uma filha que não quer nada comigo, me despreza, não me honra, se fala comigo, fala estressado, se fala comigo, agora eu estou com pressa, vamos desligar o telefone? Conheço muitos que é assim. Esse dia eu vi uma senhora também. Quando ele vai falar comigo, está sempre apressado, às vezes eu quero falar alguma coisa, pergunto para ele quando é que eu posso ligar para ele, e nunca tem tempo, né? Então, em Lucas 15, a palavra de Deus dá instrução para nós que somos pais. Será que eu devo ficar correndo atrás desse tipo de gente, esse tipo de filho? Né? A palavra de Deus está aqui. Jesus mesmo contou a parábola do filho pródigo. Se você ler, se depois você ler aqui, a parábola do filho pródigo começa, desculpa, no capítulo 15, e o versículo, nós vamos ler aqui, e o versículo 11, você lê, capítulo 15, versículo 11. Não vou ler ele, você pode ler depois, capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Se você notar aqui, você observa que o pai amava o filho, mas o pai não foi atrás do filho. O pai era muito rico, tinha condições, mas não foi. Por que será que não foi? Porque ele sabia que aquele filho ia machucar ele e ele ia inverter as ordens das coisas. É os filhos que têm que honrar os pais, não o pai honrar o filho, ir atrás, sabendo que o filho era rebelde. E aí o que aconteceu? Quando o filho se converteu, caiu em si, aí ele recebeu o filho. E assim devemos ser nós. Você que tem seu filho, que não liga para você, que não está nem aí, não fica correndo atrás não. Deixa ele que a vida vai ensinar. Senão ele vai ter um fim muito difícil. Mas você não corra atrás dele, deixa quando ele cair em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Ô, meu pai, me perdoa. E você perdoa ele, claro. Do contrário, não fica correndo atrás. Porque senão você está indo também, você não está obedecendo a palavra, senão você não vai obedecer a palavra. Então ele deixou esse versículo aqui, a parábola do filho pródigo, também para nós pais. Embora o pai ficava pesaroso, talvez até orando pelo filho, mas o pai não foi atrás do filho, não correu atrás dele, é o filho que correu para cima do pai. Depois o pai, quando viu o filho vindo, correndo até ele, o pai foi. Assim é nós. Espero que você tenha entendido esta explicação da palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, para que te vá bem na tua vida. Que Deus possa abrir a tua mente e o teu coração, em nome de Jesus. Amém.